Opa galera, Nubli na voz passado para avisar que esse vídeo foi patrocinado por Ivanise Lima. Witch Online capítulo 601 O fim da primeira rodada, 2. Como você pode deixá-lo nos jogar assim? O grito de Silverclaw ecoou. Isaac pegou as duas pistolas e as guardou nos coldres. Ele não respondeu aos gritos das pistolas. Depois de pegar o rifle de precisão da cama, ele o prendeu nas costas e acidentalmente roçou seu bolso abaulado. Uma carranca apareceu em sua testa enquanto ele apalpava o bolso. Havia algo desconhecido ali. Ao enfiar a mão no bolso, ele tirou uma máscara. Era a máscara branca do Simo. Por que eu tenho isso? O tecido era feito de lã redutora a frio. Ao vesti-lo, manteria o corpo aquecido. Era inteiramente feito de lã branca e tinha 2 orifícios para os olhos. Não era tão legal quanto a máscara branca anterior de Isaac. No entanto, foi assustador. Isaac moveu a máscara sobre a cabeça e lentamente deslizou a cabeça para dentro. Ao alinhá-lo com o rosto, seus 2 lindos olhos prateados espiaram através da máscara branca. Eu sou agora a Morte Branca. Depois de anunciá-lo, os flocos de neve pararam de cair do céu. Todo o reino congelou com a menção desse nome. Silverneum, você pode me levar para a cidade da lua? Sim, chefe. Isaac puxou o Silverneum e apontou para o ar vazio. Quando ele puxou o gatilho, um som abafado ressoou na pequena sala. Então, uma rachadura fina apareceu no ar. Ah! Ah! Alice ficou parada no meio da arena, atordoada. Seu oponente perdeu assim. Depois de ouvir o grito de Endal, ela acordou de seu estupor e ouviu os gritos ensurdecedores da plateia. As telas capturaram seu rosto bonito e ligeiramente atordoado. A arena começou a tremer e a arena do vulcão desapareceu. Ela timidamente coçou a bochecha e caminhou em direção às portas escancaradas. Depois que ela saiu, Endal cavalgou para a arena com o lindo cavalo branco. Hora da partida final da primeira rodada. A plateia se acalmou. Os deuses e deusas focaram sua atenção na arena. A sala com Artemis, Hecate e Chione parecia nervosa quando as telas começaram a brilhar com 2 nomes. Darkseid e Orite. HMPH. Hades bufou alto enquanto estava sentado em sua cadeira sofisticada. Sua perna direita cruzada sobre a esquerda, uma bengala de Delo encostada na cadeira, e sua esposa, Perséfone, sentada ao seu lado direito, encostada em seu braço esguio. A atmosfera começou a ficar tensa. Calzer, Chechus, Amor, Noeli e Cecilia se reuniram na plateia e sentaram-se na última fileira. Algumas fileiras abaixo, a rainha Diana estava sentada com Dat e o rei Jonathan. Todos pareciam nervosos e se perguntavam se ele apareceria. Alguns jogadores de aparência sarcástica disseram que Urai deve ter fugido. Afinal, ele havia sido devidamente humilhado e agora estava no radar de Hades. Ei! Cecilia aguçou os ouvidos ao ouvir uma voz enérgica vindo de trás. Alice, vestindo um lindo vestido de sacerdotisa, pulou os assentos e sentou-se ao lado dela. Ei, bom trabalho! Amor acenou com a mão para ele enquanto parabenizava por sua vitória. Ao lado dele, Calzer, Chechus e Noeli também acenaram com a cabeça. Aos olhos deles, Alice era outra potência oculta. Ei, obrigado. Alice timidamente coçou a cabeça. De qualquer forma, a atmosfera está tensa. Amor voltou-se a olhar para a plateia. Todos estavam nervosos demais para respirar ou fazer qualquer som audível. Sim. Eu me pergunto se ele está vindo. Calzer franziu a testa enquanto cruzava os braços. Ele está vindo. Alice disse, enquanto olhava para o teto estrelado brilhante. Eu sei que ele é. Mesmo que ele vá. Chechus virou-se para as salas de exibição, que ficavam a várias dezenas de metros de distância deles. Eu não acho que ele será capaz de sair. Toque, toque. Alice bateu nervosamente com o dedo no apoio de braço. O nervosismo permaneceu no ar quando as portas finalmente se abriram. Após uma pequena pausa, Endal voltou para anunciar a próxima partida. A 49ª partida, Urai vs Darkseid, começa. As 2 portas se abriram. A plateia prendeu a respiração.
Darkseid caminhou lentamente para a arena. Na última partida, a arena era arena comum, com o chão de paralelepípedos e sem obstáculos. Parecia a arena do Coliseu. Quando todos se viraram para outra porta, não viram nenhuma silhueta. Apenas Darkseid estava de pé na arena. Uma atmosfera estranha apareceu. Ah, o covarde fugiu. Hades bufou, seus lábios se curvando. Ah! Zeus franziu a testa enquanto massageava a testa. Eu não sei por que eu esperava algo mais. HMM. Deus Shiva se afastou da arena, o tédio escorrendo de seu rosto. No entanto, então ele sentiu uma ondulação no ar. Seus olhos se arregalaram em choque quando ele se virou para olhar para o ar vazio. Essa força não vem de nenhum deus ou deusa. Também não é nenhuma figura legada. Quem é esse? Calzer. E o resto parecia desapontado. Os olhos de Alice se arregalaram em choque e confusão. Aconteceu alguma coisa com ele? HMM. O que você quer dizer? Amor virou-se para ela e perguntou. E ele nunca fugiria assim. De qualquer forma. Olhe para isso. Xerxes parecia ligeiramente zangado. O público começou a vaiar, chegando até o Four Seasons. Todos assistindo de suas casas ficaram extremamente desapontados, e uma enxurrada de insultos sobre Wright invadiu a internet. Luna, sentada em sua cama cercada por seus pais, Marçal e Richard, parecia confusa. Onde ele está? Tem certeza que ele está bem? Eu não tenho certeza, querida. Na residência Whitlock, todos pareciam confusos. Nos aposentos dos empregados, eles esperavam que seu jovem mestre chegasse para sua partida e se preparavam para torcer por ele. Eles amavam muito Isaac, porque ele nunca os tratou como se fossem seres inferiores. No entanto, seu jovem mestre nunca apareceu. Um pensamento sobre ele fugindo apareceu pela primeira vez em suas vidas. Mas eles afastaram esses pensamentos e acreditaram que havia algum motivo para sua ausência. Na arena, Darkseid bufou e se virou para sair da arena. Heimdall, sentado na sela do cavalo, suspirou de decepção e colocou os lábios na buzina, preparando-se para anunciar o vencedor. Porém, naquele momento, uma silhueta passou pelas portas abertas, e o clima ficou sério. Uma forte pressão envolveu a arena, fazendo com que até mesmo os deuses e deusas lutassem contra a pressão, antes de serem esmagados no chão. O público não sentiu a forte pressão, mas ainda suava como porcos. Darkseid virou a cabeça e viu uma figura, vestindo uma roupa toda branca com uma máscara branca. Ele segurava um longo rifle de precisão. Então, uma imagem estranha surgiu em sua mente. Era como se houvesse uma caveira branca flutuando, atrás do homem, gritando morte. Witch Online capítulo 602 O fim da primeira rodada, 3, Simo. Zeus franziu a testa, porque ele está aí. Não é Simo. Ao lado dele, Deus Shiva disse, com um sorriso lentamente se estendendo em seu rosto. Eu não acho que mesmo Simo tem uma pressão como esta. Quem diabos é ele então? O nome dele era Wright, certo? O que? Zeus virou a cabeça na direção do homem de máscara branca. Impossível. Essa força está no reino de Deus. Não deveria haver nenhum jogador nesse nível. E ele lutou contra Hades apenas alguns momentos atrás e estava muito mais fraco. Eu acho. Ele foi iluminado. Deus Shiva levantou-se de sua cadeira e caminhou até a janela. Isso provou isso. Os jogadores são de fato a chave para a nossa salvação. O público parecia confuso, assim como os habitantes do Four Seasons. No entanto, os pais e irmãos de Luna e Isaac o reconheceram imediatamente. Seus olhos brilharam, com sorrisos aparecendo em seus rostos. Senhor, quem pode ser você? Na arena, Heimdall perguntou enquanto usava a buzina. Após a pergunta, o público se voltou para o homem de máscara branca, esperando a resposta. Espectro. Isaac falou. Quando suas palavras entraram nos ouvidos de todos, toda a arena explodiu em exclamações chocadas. Calzer se levantou de sua cadeira, parecendo chocado. O que diabos? E isto? Estou sentindo certo? Amor olhou para sua mão. Estava tremendo.
Vá, irmão. Alice gritou, com as bochechas coradas. No canto mais distante da arena, Underlord estava, momentos atrás, deitado em sua cama. No entanto, assim que a tela mostrou Isaac, seu rosto empalideceu. O que diabos? Heimdall engoliu em seco após a menção do nome. Ele então olhou para Darkseid, que parecia pálido. A partida final da primeira rodada, comece. Ele gritou na buzina e galopou para fora da arena o mais rápido que pôde. Droga! Darkseid puxou suas duas correntes, as adagas em forma de garras de dragão, amarradas nas pontas. Enquanto os movia ao seu redor, ele gritou e se lançou pela arena. Enquanto sua figura voava pelo ar, ele girou as correntes ao seu redor e as cortou com um poderoso grito, o arco da morte. As adagas cortam o ar em forma de arco. Isaac, segurando o seu rifle de precisão na mão direita, de repente levantou a mão esquerda. Um brilho branco suave apareceu em sua mão, e então as adagas de aparência afiada cortaram sua palma. Todos que assistiam pensaram que ele perderia o braço. No entanto, o brilho suave engolfou as lâminas e as quebrou como vidro quebrando. Toque da morte. Os olhos de Darkseid se arregalaram de terror. Suas duas lâminas, junto com as correntes, jaziam no chão em pedaços. Pareciam tão frágeis quanto vidro. O público arregalou os olhos em choque. Eles não viram completamente o que aconteceu. No entanto, felizmente, uma das grandes telas mostrou como o replay. Todos viram como Isaac agarrou as lâminas com a mão, e o suave brilho branco as fez quebrar. Após o replay, o público explodiu em aplausos. Eles ainda estavam totalmente chocados com a força exibida. No entanto, eles ainda acreditavam que era sua habilidade, que ele só poderia usar uma ou duas vezes. Merda! Darkseid saltou para trás e, enquanto estava no ar, puxou seu par de lâminas escuras e brilhantes. Ao cair no chão, ele chutou o chão e se moveu explosivamente pela arena. Ele alcançou Isaac e cortou com as lâminas, esperando uma morte bem-sucedida. No entanto, Isaac novamente agarrou as lâminas com as próprias mãos. As lâminas não conseguiram nem cortar sua carne. O suave brilho branco envolveu as lâminas e as separou. Desta vez, o público percebeu que algo estava errado. O que diabos? Hades ficou de pé, assustando Perséfone. Os habitantes do Fosse Azons perceberam que estavam assistindo a algo espetacular. A internet, que havia insultado Isaac, se acalmou. Deatou-se. Isaac acertou o rosto de Darkseid com as costas da mão. Como todos viram seu pescoço torcer desconfortavelmente, eles de repente começaram a gritar em estado de choque. Seu rosto, a parte que foi atingida pelo bacande, começou a rachar. Darkseid viu metade de seu rosto derretendo, revelando o crânio de seu avatar. Até o crânio tinha sinais de estilhaçamento. No entanto, o bacane não atingiu totalmente o crânio. Sua barra de saúde piscou em vermelho e ele imediatamente ficou com menos de 100 HP, ainda caindo. Ele desajeitadamente tentou tirar uma poção de saúde de seu inventário. Depois de conseguir recuperá-lo, ele abriu a rolha e olhou para Isaac com uma expressão de medo. Surpreendentemente, o homem de máscara branca nem tentou detê-lo. Apenas espere. Uma vez curado, destruirei você. Darkseid engoliu a poção de cura e metade de seu rosto de repente se curou. No entanto, ainda havia sinais de rachaduras, como se fosse feito de vidro delicado. Depois de enfiar a mão em seu cinto, pendurado em sua cintura, ele puxou duas de suas preciosas adagas. Foram eles que ele usou para romper a parede invisível na sala do Reino da Primavera. Enquanto ele girava as adagas em forma de garra em suas palmas, ele de repente saltou e enviou uma rajada de golpes rápidos e precisos em direção a Isaac. No entanto, naquele momento, ele infundiu uma parte de sua habilidade herdada nas adagas. Ceifador de Hades. Arag! Darkseid gritou quando as duas adagas de repente pareciam dois ceifeiros, prontos para ceifar vidas. No entanto, quando cada barra terminou de voar, todos erraram Isaac por um fio de cabelo. Era como se o homem de máscara branca estivesse brincando com ele.
apenas esquivando-se mal, para dar falsas esperanças. Os pés de Isaac dançaram no chão de paralelepípedos. Parecia hipnotizante. Seu olhar entediado se desviou de Darkseid. Quando seu olhar passou pela plateia chocada, ele viu Hades gritando. No entanto, então seus olhares se encontraram. A atmosfera congelou. As telas mostraram que Isaac não se importava nem um pouco com Darkseid. Em vez disso, olhava diretamente para o Senhor do Submundo. O resto dos deuses e deusas pareciam chocados. Desde a aurora do universo, ninguém havia desrespeitado Hades assim. Não brinque comigo. Darkseid gritou enquanto balançava as lâminas com os dentes cerrados. Pare de me ignorar. Isaac deu um tapa nas adagas, quebrando a postura de Darkseid. Ele desajeitadamente tropeçou para trás, quase caindo de costas. Um choque estava claro em seu rosto. Isaac de repente chutou o chão e apareceu na frente de Darkseid. Quando ele formou um punho com a mão direita, ele bateu no torso de Darkseid enquanto usava o Death Touch. Seu avatar quebrou como gelo fraco. Todos, até deuses e deusas, ficaram totalmente chocados quando Darkseid cuspiu bocados de sangue azul antes de se transformar em pixels. Isaac então posicionou o rifle de precisão em uma posição de tiro e se virou para mirar em Hades. Seu belo homem de meia-idade congelou em estado de choque. Bang! Isaac puxou o gatilho e a bala voou pelo ar. Quando a bala perfurou a janela, ela continuou voando e roçou a bochecha de Hades antes de bater na parede do outro lado. O queixo caiu como resultado. A tela capturou a cena e todos viram. Os espectadores do Force Azons engoliram em seco com expressões de choque. Será que um deles, um humano, realmente prejudicou um deus? Hades, com a mão trêmula, tocou sua bochecha sangrando. Hades, devemos ter a 50ª partida. Você contra mim, o que você diz? Isaac abaixou a arma e sorriu. Ou, você está com medo de perder para um mortal tolo, na frente de bilhões? Witch Online capítulo 603 O fim da primeira rodada, 4. Esse maldito mortal. Hades fechou o punho com a mão direita. Quando ele apertou com força, suas mãos ficaram brancas. Depois de ouvir as palavras do mortal, ele se sentiu imensamente humilhado. Desde quando alguém mais falava com ele assim? Nunca. Não, marido. Perséfone tentou impedir o marido de fazer qualquer coisa tola. No entanto, ele não estava ouvindo. Hades pulou pela janela. Seu grito raivoso ecoou longe e largo. Os espectadores arregalaram os olhos em choque. Isso estava realmente acontecendo. Idiota! Zeus gritou e se levantou. No entanto, ele foi parado por Shiva antes que pudesse deixar o conforto da sala de exibição. Acalmar. Isso é bom. Como isso é bom. Hades está arruinando o torneio. Não precisa se preocupar, apenas observe. Os amigos, irmãos, pais e Luna de Isaac, junto com seus familiares, observaram com olhares nervosos e sentiram que seus corações estavam prestes a explodir de ansiedade. Porque ele estava desafiando a Deus. O que ele estava tentando provar? Hades voou pelo ar e atravessou a barreira invisível. Era como se ele estivesse quebrando um frágil pedaço de vidro. Ele puxou seu bidente, uma arma parecida com um forcado de 2 pontas, e o esmagou no chão de paralelepípedos. Assim que o bidente atingiu o solo rachou e a lava começou a jorrar das fendas. Toda a cidade da lua tremeu sob seu poderoso ataque. Os espectadores tinham apenas um pensamento, que era impossível derrotar Hades, o senhor do submundo. No entanto, Isaac não teve medo. Enquanto mirava com seu rifle de precisão, ele puxou o gatilho, disparando balas rápidas. Assim que as balas deixaram o cano, elas giraram com um impulso imparável. Hades puxou o bidente do chão e cortou as balas. As balas cortadas ao meio contornaram e caíram nos poços de lava. As balas imensamente rápidas foram cortadas por Hades sem esforço. Gulp! Os inumanos engoliram em seco de medo. Eles não podiam nem ver as balas. Ainda assim, Hades viu, e ele até conseguiu cortá-los. Os deuses e deusas não reagiram. Eles esperavam que isso acontecesse.
Um jogador não poderia desafiar um deus e vencer. Hades chutou o chão e saltou sobre a arena. Assim que ele chegou no ar acima de Isaac, ele girou o bidente e o espetou para baixo. Isaac desviou do bidente pulando para trás. No entanto, depois que o bidente apunhalou o chão, mais lava jorrou das fendas, enchendo o ar e voando direto para ele. Hades puxou o bidente e observou enquanto Isaac se esquivava sem esforço da lava voadora. Então, ele o viu chutando o chão e, de repente, investindo contra ele. Isaac puxou o gatilho várias vezes. As balas voaram e, novamente, foi cortado ao meio por Hades. No entanto, ele puxou a adaga, moldada como se fosse feita pela espinha de algum dinossauro pré-histórico. Ele cortou no ar, enquanto a lâmina se aproximava do pescoço de Hades. No entanto, o Senhor do Submundo bloqueou sem esforço o golpe com a haste negra de seu bidente. Após o bloqueio, ele redirecionou a adaga para longe e esfaqueou o bidente em direção a Isaac. Isaac estava em uma posição estranha. Sua mão esquerda, que segurava a adaga, foi empurrada para o lado, e sua mão direita, segurando o rifle de precisão, estava próxima à cintura. Seu tronco estava bem aberto, e as lâminas do bidente, semelhantes a forquilhas, aproximavam-se de seu corpo com uma velocidade assustadora. Acabou. Zeus disse com um suspiro. Não exatamente. Shiva sorriu. As pupilas de Isaac mostraram padrões estelares. Assim que o bidente roçou seu torso, seu corpo desapareceu em partículas flutuantes de estrelas. Ele imediatamente reapareceu atrás de Hades e mergulhou a adaga no pescoço desprotegido de Hades. Jato. O sangue dourado jorrou quando a adaga ficou presa no pescoço e nos músculos. Um silêncio caiu sobre a arena. Zeus ficou de pé, um choque refletindo em seu rosto. Ao lado dele, Shiva continuou sorrindo enquanto algumas gotas de suor escorriam por seu rosto. Até ele ficou chocado que um jogador fosse tão forte. Cacauzer. Amor virou-se para o homem de cabelos negros ao lado dele. Ambos pareciam chocados. Sim. Cauzer enxugou o suor. Porque estamos lutando no torneio se não podemos vencer? Alice segurou o peito batendo com uma expressão animada. Passado o choque inicial, os aplausos ecoaram no Four Seasons. Todos assistindo, perceberam que estavam assistindo algo que mudaria o mundo. Um deles, um jogador, estava ganhando de um deus. Vai Isaac. Luna formou um punho, e apertou com força. Seus pais pareciam chocados. O queixo de Marçal caiu e Richard engoliu em seco com descrença. Na arena, Hades tossiu sangue e puxou a adaga. Assim que viu a adaga, fez uma careta, criação de Hefesto, TSK. Craque. A adaga se desfez em pedaços e se espalhou pelo chão. A ferida no pescoço de Hades cicatrizou, deixando uma longa cicatriz. Quando ele se virou, seus olhos vermelhos carmesim viram Isaac, encostado em seu rifle de precisão com uma atitude despreocupada. Você vai se arrepender disso. Talvez não. Isaac posicionou o rifle de precisão em uma posição de tiro e estava prestes a puxar o gatilho. No entanto, Hades girou o bidente e desviou o rifle para o lado. A bala saiu do cano e voou por uma milha. Hades levantou seu bidente e o derrubou. Em um último segundo, Isaac conseguiu colocar seu rifle de precisão como um bloco. Assim que as duas armas se chocaram, eles pularam para trás. Isaac disparou o rifle até que a câmara estivesse vazia. Hades bloqueou as balas e saltou do chão. Enquanto estava no ar, ele girou o bidente e enviou uma rajada de golpes de cor preta voando pelo ar. Como Isaac desceu através das barras, ele saltou e voou direto para um Hades chocado. Ele estendeu a mão esquerda, tentando tocar o rosto de Hades com os dedos. No entanto, o homem de cabelos pretos se esquivou da mão e bateu com os pés no rosto de Isaac. Eca! Isaac caiu no chão escaldante, os poços de lava o cercando. Então, um clarão de escuridão apareceu no ar, e Hades caiu direto, com seu bidente apontando para baixo. Era como se ele fosse um raio. Rapidamente, Isaac colocou os braços abaixo dele e deu uma cambalhota para frente. O bidente atingiu o chão atrás dele,
destruindo com mais lava jorrando pelas rachaduras. Hades virou a cabeça em direção ao homem de cabelos brancos e se deparou com seu bacante. Isaac deu um bacante no deus e ativou o toque da morte. Imediatamente, o rosto de Hades começou a rachar. No entanto, suas habilidades regenerativas entraram em ação e seu rosto se curou. Mas, várias cicatrizes em forma de rachadura apareceram. Witch Online capítulo 604 O fim da primeira rodada, 5. Seu maldito mortal. Hades agarrou Isaac pela nuca e deu uma cabeçada nele. Porém, antes que a cabeçada o acertasse, Isaac se inclinou para frente, e contra-atacou com a própria cabeçada. Quando as duas cabeçadas colidiram, ambas as testas começaram a sangrar. Arg! Hades gemeu de dor. Ei! Isaac agarrou Hades pelo colarinho e puxou para mais perto. Ele novamente deu uma cabeçada no deus. Desta vez, Hades tossiu sangue. Os espectadores engasgaram em choque. Hades cambaleou para trás enquanto tentava se estabilizar com a ajuda de seu bidente. Isaac puxou o gatilho e lançou um raio carmesim. Ele usou o pulverizador. Hades agarrou o bidente com força e colocou diante dele. Quando o feixe carmesim atingiu o eixo preto, ele gritou e começou a se mover para frente, através do feixe de calor escaldante. Logo, Hades alcançou Isaac o rifle de precisão, que ainda estava liberando o feixe carmesim quente. A haste do bidente já começava a esquentar, a cor já começava a descascar. Deus do submundo. De repente, o bidente começou a emitir uma fumaça preta. Engoliu o feixe carmesim e o extinguiu. Assim que a viga desapareceu, ele girou o bidente e cortou o casaco de Isaac. Um jorro de sangue jorrou do torso de Isaac quando uma longa ferida apareceu. Ele imediatamente recuou, tentando ganhar alguma distância. No entanto, Hades o seguiu e continuou cortando. O bidente rasgou ar. Vindo da direita, para cima, para baixo e para a esquerda. Isaac não conseguiu acompanhar os golpes e, logo, seu corpo estava cheio de feridas. A barra de saúde começou a piscar em amarelo, significando que ele já havia perdido mais da metade de seu HP. Os espectadores cerraram os punhos. Estava começando a ficar ruim. Havia uma minoria nas salas de exibição, que torceu pela vitória de Isaac. Eles eram principalmente Artemis, Hecate e Chione, enquanto vários outros permaneceram escondidos. Você não pode me derrotar. Hades esmagou seu bidente em Isaac. No entanto, ele se esquivou e o bidente cortou o chão como se fosse feito de manteiga. Os olhos de Isaac ficaram frios enquanto ele passava pelas barras de bidente. Um pensamento surgiu em sua mente. Ele ainda não havia se acostumado com suas novas habilidades, mas era um bom momento para tentar. Quando o bidente atingiu o chão diante dele, Isaac saltou sobre ele e apareceu diante do Hades de rosto frio. O deus de cabelos negros puxou seu bidente do chão e o apunhalou na direção do homem voador. Para surpresa de todos, Isaac não tentou se esquivar. Em vez disso, agarrou o bidente com a mão livre. No entanto, a lâmina instantaneamente cortou sua carne e vazou uma fumaça preta de aparência perigosa em suas feridas. Quando o sangue atingiu sua ferida sangrenta, sua saúde começou a diminuir rapidamente. No entanto, Isaac não se importou. Ele ativou Deato Aush e tentou destruir o bidente. Mas não teve sucesso. O bidente era uma das armas mais fortes, criadas pela estrela do universo. Era indestrutível e uma das raras armas que sobreviveriam à destruição do mundo. No entanto, Isaac não contou com a sorte, esperando destruir o bidente. Em vez disso, ele exalou de repente e usou esse chute. Uma respiração gelada acariciou o rosto de Hades e fez com que uma espessa camada de gelo se formasse ao redor de sua cabeça. A RGH mas não poderia manter Hades na baía. Com um grito, ele destruiu o Xixote. Porém, naquele momento, ele percebeu que Isaac estava desaparecido. A arena estava vazia, exceto pela lava que continuava jorrando do chão. Quando Hades olhou ao redor, ele notou uma cena estranha. Todos, os espectadores e os deuses, todos olharam para o teto estrelado.
Ele ergueu a cabeça e viu um homem de cabelos brancos mirando para baixo com um rifle de precisão. Meteor descente. Isaac murmurou enquanto puxava o gatilho. O cano balançou e soltou uma pequena pedra, cercada por uma suave chama. No entanto, a rocha de repente começou a crescer. A princípio, era uma pedrinha, depois uma pedra do tamanho de uma mão, depois um pedregulho e, finalmente, um meteoro flamejante. Ah! Os espectadores gritaram quando o meteoro caiu em sua direção. No entanto, a barreira apareceu e todos deram um suspiro de alívio. Mas, o meteoro passou direto pela barreira, como se fosse uma pedra tirada na janela. Ah! Gritos de choque e medo encheram o ar. Os inumanos se levantaram e começaram a entrar em pânico quando o meteoro se aproximou. Eles tentaram se virar e seguir para a saída. No entanto, havia centenas de milhares de espectadores, estava muito lotado. Mas então, antes que os deuses e deusas tivessem tempo de fazer qualquer coisa, o meteoro desviou-se do curso e voou para longe do público. Em vez disso, foi direto para Hades. Arará, maldito mortal! Hades ergueu seu bidente e encarou majestosamente o meteoro flamejante. Vai embora, destruição ardente. Hades saltou do chão e esfaqueou o bidente no meteoro flamejante. Rachaduras longas e profundas cercaram o meteoro e, como se fosse feito de areia, se desfez em pedaços. Ah! Quando os pedaços de meteoro caíram ao seu redor, Hades voltou seu olhar para o homem de cabelos brancos, sorrindo presunçosamente. Então, seu sorriso congelou quando ele ficou cara a cara com uma bala preta. Deatou-se. Isaac pairava no alto, suas mãos brilhando em preto. Antes de atirar, ele cobriu as mãos com Deatou-se e atirou. Ele lembrou da descrição da habilidade, que ele poderia revestir o toque da morte em qualquer coisa. Assim, ele tentou aplicá-lo nas balas e funcionou. A bala, revestida em Deatou-se, perfurou a testa de Hades. Os deuses e deusas abriram os olhos em choque. O Senhor do Subterrâneo caiu do céu, como um pássaro que perdeu as asas. Ele caiu no chão, parecendo que estava morto. Os espectadores, que se acalmaram depois que o meteoro foi destruído, olharam para Hades. E ele está morto. E ele não pode ser. Ele é um lorde do submundo. Mas, há um buraco de bala em sua testa. Os jogadores, assistindo, sentiram uma onda de emoções. Eles estavam testemunhando uma história. Um jogador, na verdade, derrotou um deus, o que significa que, no futuro, eles poderiam fazer o mesmo. Isaac pousou suavemente no chão e amarrou seu atirador nas costas. Depois de dar uma última olhada em Hades, ele se virou e, como um guerreiro valente, caminhou em direção às portas escancaradas. No entanto, naquele momento, uma voz dolorosa ecoou. Espere. Hades se levantou desajeitadamente, um líquido quente e dourado escorrendo por seu rosto. Merda mortal, eu não perdi ainda. Um brilho dourado apareceu das profundezas de seu coração e alma. De repente, todas as feridas no corpo de Hades desapareceram. Ainda assim, as cicatrizes permaneceram. Depois que as feridas desapareceram, seus músculos incharam e a lua inteira começou a tremer. A descida do submundo. Witch Online capítulo 605 Fim da primeira rodada, 6. Após o tremor, nuvens escuras se acumularam sobre a cidade da lua. Foi a primeira vez que houve nuvens na lua. Os pedestres, andando pelas ruas, observaram com fascínio como a tempestade rugia lá no alto. Eles já sentiram os terremotos e pensaram que havia dois deuses poderosos lutando na arena. Ah! Hades tinha as mãos levantadas, apontando para as nuvens escuras. Uou! Uou! Enquanto ele inalava e exalava, de repente ele formou os punhos e gritou, a impureza do submundo. Crepitar. Quando um estalo silencioso ecoou, de repente um raio escuro voou das nuvens e atingiu Isaac. Isaac foi lançado voando para longe, através da arena, até que ele colidiu com a parede feita de rocha. Sobre seu olho esquerdo, apareceu uma marca de raio, que começou a queimar como ácido. O que é isto? Ele pensou em voz alta enquanto tentava tocar a marca do raio.
No entanto, dói como um louco. Sua barra de saúde ficou preta, e foi a primeira vez que isso aconteceu. Antes, mostrava apenas 3 cores: verde, amarelo e vermelho. Você foi corrompido pela energia divina. Legado meio divino não pode se defender contra isso. Isso não soa bem. Ah! Hades saltou no ar e estendeu a mão para o céu. O bidente de haste preta apareceu em sua mão. Então ele começou a cair e o jogou em direção a Isaac. Isaac inclinou a cabeça quando o bidente roçou sua bochecha e esfaqueou a parede. Então, o bidente voltou para a mão de Hades quando ele pousou no chão. Então ele esfaqueou, tentando empalar Isaac como um inseto comum. Enquanto o bidente rasgava o ar, Isaac colocou o rifle como um bloqueio e conseguiu bloquear o primeiro golpe. No entanto, então Hades varreu suas pernas debaixo dele, fazendo-o cair de costas. Então o bidente apareceu diante dele. As 2 lâminas em forma de forcado caíram direto em seu rosto. Isaac rolou para a esquerda, mal desviando do bidente. Ele imediatamente se levantou e disparou o rifle, mas as balas foram desviadas pelos golpes magistrais de Hades. Ah! Hades gritou e saltou no ar. Enquanto estava no ar, ele colocou o bidente em uma posição de estocada. Então, a flecha começou a soltar fumaça quando ele começou a esfaquear Underworld. Aos olhos dos espectadores, parecia que uma forte chuva caía na arena. Eles não podiam nem ver o bidente quando ele caiu no chão como um aguaceiro. Isaac tentou desesperadamente tecer através dos milhares de golpes instantâneos de bidente. No entanto, seu limite logo foi atingido, pois longos cortes sangrentos apareceram em seu corpo. Pensar. Isaac gritou enquanto olhava para cima. Os golpes bidentes choveram novamente, e ele não achou que poderia continuar se esquivando por muito mais tempo. O atirador do espaço ainda está em recarga, deixando-me com poucas opções para usar nesta situação. Vamos tentar a minha sorte. Isaac moveu seu corpo para a esquerda e mal conseguiu se esquivar de uma dúzia de golpes bidentes. Cada um, se acertado corretamente, tinha força suficiente para matá-lo. Tempestade branca. Quando seu grito entrou nos ouvidos de todos, uma perigosa tempestade de neve apareceu na arena e quebrou a visibilidade. Hades parou de atacar e franziu a testa enquanto estava no meio da tempestade de neve. O frio não o incomodava, mas os ventos fortes sim. Com seus dedos ágeis, ele começou a girar o bidente, tentando afastar a tempestade de neve. No entanto, ele sentiu uma presença se aproximando de suas costas. Ele virou a cabeça e viu a silhueta de Isaac, se escondendo na tempestade de neve enquanto mirava. Merda! Ele imediatamente virou o bidente em sua direção. No entanto, Isaac já havia disparado uma bala de som abafado. Onda sísmica. A onda de choque atingiu o bidente, enviando uma onda de impacto retrógrado que não pôde ser bloqueada no ar. Hades cerrou os dentes e foi lançado voando. Ele atravessou as paredes da arena e apareceu fora da arena. Ao cair no chão, ele rolou para trás por mais 100 metros antes de bater em outro prédio. Desta vez, a parede de concreto interrompeu dolorosamente seu ímpeto. A arena ficou barulhenta quando todos começaram a sussurrar. Isso significa que Hades perdeu. Ele estava basicamente fora dos limites. No entanto, eles viram Isaac correndo na arena antes de chutar o chão e pular sobre a arena. Sob expressões chocadas de deuses e deusas, ele deixou a arena e usou multi-ens. Ele podia ver Hades, levantando-se desajeitadamente. Vamos ver se isso funciona. Isaac mirou e puxou o gatilho. Bang! Hades virou a cabeça para o céu e viu uma bala voando. Ele imediatamente pegou o bidente do chão e colocou no caminho. Porém, quando a bala estava prestes a tocar o bidente, passou direto, como se não fosse real. Ele pausou quando a bala perfurou seu pescoço. Que diabos é essa bala? A bala deixou um buraco em sua garganta. Hugo! Hugo! Enquanto Hades tossia sangue, ele ouviu outro estrondo alto. Isaac disparou uma bala, revestida com Death. Ele desajeitadamente saiu do caminho. Quando a bala, revestida de toque mortal, tocou o prédio, ela vaporizou.
A ferida de Hades em seu pescoço cicatrizou lentamente. Ele apertou o bidente enquanto bloqueava uma chuva de balas que voavam de Isaac. No entanto, uma das balas perfurou sua coxa. Merda. Isaac pousou no chão e puxou Silvercloud. Com um aperto firme, ele esvaziou a revista rapidamente enquanto corria em direção ao deus de cabelos pretos. Hades desviou das balas e usou o bidente para bloquear as que não conseguia desviar. Então, ele entrou em conflito com Isaac. Ambos balançaram suas armas e, enquanto se chocavam, usavam as mãos livres para trocar socos. Isaac e Hades cambalearam para trás, ambos com marcas de socos de aparência idêntica em suas bochechas. Eles avançaram e novamente brandiram suas armas. Quando o bidente atingiu o rifle de precisão, Hades deu um soco com um cruzado de esquerda. No entanto, Isaac bloqueou com o antebraço direito. Eles compartilharam olhares. Os olhos vermelhos de Hades irradiavam uma intenção assassina, enquanto os olhos prateados de Isaac tinham uma calma fria. Enquanto permaneciam em silêncio, eles sentiram centenas de olhares fixos em suas costas. Os deuses e deusas apareceram no topo da arena, assistindo a partida com grande interesse. Os inumanos, e todos assistindo do Force Azons, estavam no escuro. Eles não puderam ver a partida. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.